Depois de uma reunião no Itamaraty, o ministro das Relações Exteriores russo disse que o Brasil e a Rússia têm visões similares do que acontece no leste europeu, mas não citou a guerra com a Ucrânia. Agora, Heraldo, essa declaração veio num dia cheio de repercussões, de críticas dos Estados Unidos ao Brasil por dar eco à propaganda russa. Ana Paula, é o posicionamento da diplomacia americana. Nas palavras de representantes do governo dos Estados Unidos, o Brasil está repetindo propaganda russa e chinesa. A visita do chanceler da Rússia, Sergei Lavrov, a Brasília, em meio aos desdobramentos da guerra entre Rússia e Ucrânia e as manifestações do presidente Lula ao fim da visita à China e Emirados Árabes Unidos sobre o conflito armado, geraram um incômodo entre o governo dos Estados Unidos e de países da União Europeia. A visita oficial terminou à noite com a ida do ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, ao Palácio da Alvorada. A presidência da República não divulgou imagens do encontro do russo com o presidente Lula. No fim de semana, Lula atribuiu parte da responsabilidade pela guerra da Ucrânia ao próprio país invadido. E disse ainda que os Estados Unidos e a União Europeia contribuem para a continuidade da guerra da Ucrânia. O governo americano reagiu ontem às declarações de Lula. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, declarou em Washington que o Brasil está repetindo a propaganda russa e chinesa sem olhar para os fatos. A guerra da Ucrânia começou em fevereiro do ano passado, depois da invasão de tropas russas ao país vizinho, uma democracia soberana. A Rússia bombardeou e destruiu cidades estratégicas e obrigou milhões de ucranianos a deixarem o país, o maior êxodo da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Ontem, na saída do encontro com o ministro russo, o ministro de Relações Exteriores do Brasil foi questionado sobre as críticas dos Estados Unidos. Mauro Vieira disse que nem sabia de quem era a declaração, mas afirmou que não concorda. Não sei como, porque ele chegou a essa conclusão, mas de forma alguma. A conversa, não, tanto comigo como com o presidente, não entramos em questões de guerra. Entramos em questões de paz. Também teve reação da União Europeia. O porta-voz, Peter Stano, afirmou que a Rússia é a única responsável pela guerra, que a Rússia está violando os princípios da ONU e o Brasil reconhece isso. Ele citou que o Brasil votou com mais de 140 países para condenar a agressão russa e pedir pela interrupção da guerra e pela retirada dos soldados russos da Ucrânia. O professor de Relações Internacionais, Oliver Stankel, criticou a posição do governo brasileiro. No contexto desse cenário geopolítico muito sensível, consolida-se atualmente a percepção no Ocidente de que o Brasil não tem uma postura imparcial, mas tende a estar mais alinhado à Rússia do que com o Ocidente. Sergei Lavrov deu uma única declaração, em russo. Chamou os brasileiros de amigos e disse que os países têm visões similares do que acontece no leste europeu. O ministro russo falou ainda que apoia a candidatura do Brasil à vaga permanente no Conselho de Segurança da ONU. Mais tarde, o Itamaraty informou que o presidente russo Vladimir Putin convidou o presidente Lula para ir à Rússia, no Fórum Econômico que geralmente acontece em junho. O Brasil, até o momento, não confirmou a visita. Segundo informações do governo brasileiro, o chanceler russo Sergei Lavrov embarca ainda esta manhã de volta para a Rússia. Eu volto agora com vocês, Ana Paula, Miriam. É isso, Heraldo. Mira aqui de volta para falar um pouco mais dessas repercussões extremamente negativas sobre as declarações do presidente Lula. O presidente Lula errou fortemente nessa questão. E errou até do ponto de vista do seu próprio objetivo. Qual era o objetivo do presidente Lula? É o Brasil se credenciar para ser um dos interlocutores da pacificação. Mas quando ele toma... ele vai para um lado muito fortemente, para um lado, o lado da Rússia, exatamente o país agressor, o país que invadiu, ele acaba se descredenciando como um interlocutor. Ele fez o oposto do que ele queria. E, além disso, sabe, ele queria entrar para aumentar o cacife do Brasil, e ele aumenta naturalmente porque ele é muito conhecido no exterior e tem muita experiência, mas nessa ele errou completamente porque ele criou uma crise diplomática. Hoje tem uma crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos, Brasil e Europa.
por causa da posição do governo Lula a favor da Rússia. Então, quando o ministro Mauro Vieira disse assim, não, nós só discutimos, só falamos sobre a paz, então por que a declaração externa foi assim, que os dois lados cometem erros comparando Ucrânia e Rússia e também falando até que a Ucrânia devia ceder parte do território. Então, não pareceu isso e também ele acusou os Estados Unidos e a Europa de alimentarem a guerra. Fornecendo armas e fornecendo armas para continuar a guerra. Ou seja, as declarações foram fora do tom, foram erradas, tiraram parte desse cacife do Brasil que o Brasil buscava e, além disso, criaram uma crise diplomática com parceiros do mundo ocidental. É um erro tudo isso, Ana Paula. Exato. Obrigada, Miriam.